Bom dia, irmãos e irmãs, que grande alegria podermos estar reunidos aqui hoje, mais um domingo, que a gente está aqui para amar, para glorificar o nosso Deus incrível, mesmo diante de tantas incertezas que a gente tem vivido, o nosso Deus maravilhoso está conosco e nos mostra isso todos os dias, e isso é maravilhoso, é incrível. Ainda que a gente esteja passando pelo vale, né, irmãos, sabemos que não estamos sozinhos, que podemos continuar confiando, que a nossa missão como embaixadores do reino não acabou, muito pelo contrário, Deus tem um propósito com tudo isso que está acontecendo. Então, eu quero encorajá-los a continuar realizando a boa obra daquele que nos criou, daquele que nos chamou e que com propósito realiza todas as coisas. Eu vou ler para vocês Efésios 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, né? Muito agradável, e nós temos que confiar, mesmo em tempos tão distópicos, nós sabemos que Deus tem um propósito com tudo isso. Então, quero encorajar os irmãos a assistir esse culto de hoje com o coração aberto, com toda a vontade de realizar a boa obra, e que a semana de vocês seja abençoada. De igreja, eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido na Igreja dos Solteiros. Nessas últimas semanas a gente tem feito revisão do Guia Básico do Discípulo, né? Isso tem me encorajado muito a estudar a Bíblia com as pessoas, tem me encorajado a aprender mais. Eu tenho aprendido muito com os irmãos e irmãs que têm ensinado pra gente e também com as experiências uns dos outros, com as dúvidas, né? Nesse tempo de pandemia, né, a gente está tendo mais dificuldade, né, de estudar a Bíblia com as pessoas, mas o revisão, ele tem me dado realmente um gás, tem me ajudado a afiar mais a espada da fé e da palavra de Deus. Eu desejo um bom culto para todos vocês. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei, diante de ti esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei, diante de ti esperarei. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei, diante de ti esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei, diante de ti esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei, diante de ti esperarei. Sempre reinar, terra e céu.
sempre exultando no céu. Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nós vamos, a partir desse momento, refletir em algumas passagens bíblicas e antes de iniciarmos, queria convidar você a uma oração. Pai eterno, quero te agradecer pelo privilégio que é podermos cultuar a Ti, Pai. Nos colocarmos diante de Ti, contemplando a Tua majestade, a Tua santidade, o Teu poder e como Teus filhos, Tuas filhas, Pai, adorarmos a Ti de todo o coração. Muito obrigado por fazermos parte dessa família maravilhosa. Muito obrigado por estarmos na Tua casa, por sermos acolhidos com tanta misericórdia, compaixão e amor, Pai, por Ti. E nos ajude, Deus eterno, a como Teus servos sermos luzes para esse mundo, que a Tua palavra e o Teu Espírito agindo em nossas vidas vão refletir e vão levar iluminação, Pai, para as pessoas ao nosso redor. É isso que nós te agradecemos e é isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos na terceira pregação de uma série de pregações sobre a igreja. Nos 2 domingos anteriores, nós estudamos que a igreja é a casa de Deus. E logo depois, nós também vimos a partir das Escrituras que essa igreja, que é a casa de Deus, também é a nossa casa. E compreender e relembrar isso é fundamental para que a gente hoje possa dar um passo além nesse terceiro ponto da série. A igreja é a casa de Deus, a igreja também é a minha casa. Isso me lembra muito os 16 primeiros anos da minha vida, onde eu vivi na casa dos meus pais. E aquela casa era minha casa, porque lá eu tinha o meu quarto, tinha toda a liberdade, me sentia acolhido, me sentia protegido, tinha liberdade de ir para a cozinha, de abrir a geladeira, tinha liberdade de convidar os meus amigos para passar tempo comigo naquele local. E mesmo depois, quando eu fui estudar numa outra cidade, né, em todo feriado ou férias, eu voltava para casa e eu dizia exatamente isso para os meus amigos: eu estou indo para casa. Porque era assim que eu me sentia, né, na minha casa. Apesar do fato de ser também a casa dos meus pais. E, na verdade, era mais casa dos meus pais do que minha casa. Estava no nome dos meus pais, para começar, né, para início de conversa. E, além disso, antes de eu vir a esse mundo, antes de eu nascer, aquela casa já era deles e eles já estavam lá. E isso se parece muito, né, com a realidade espiritual que nós vivemos, porque Deus nos acolhe como filhos e filhas dele. Por causa da maravilhosa obra perfeita de Jesus Cristo, Deus nos acolhe como irmãos do Senhor Jesus, na casa dele. E essa casa, que é a igreja, passa a ser a nossa casa. Um local onde a gente tem as nossas responsabilidades e as nossas prerrogativas também. Mas nunca podemos nos esquecer que é também a casa de Deus e primariamente é a casa de Deus. Lá na minha casa, as regras gerais vinham dos meus pais, não era propriamente da minha cabeça. Então os horários, né, os horários das refeições, os horários de silêncio, mais ou menos o horário que a família acordava, que a família ia dormir, tudo isso fazia parte daquela dinâmica colocada pelos meus pais. Assim como na igreja, a casa de Deus deve se submeter às regras, à direção geral do nosso Deus, aos princípios do reino de Deus que vem do coração do nosso Pai. Mas entender isso é importante para que a gente hoje possa estudar o tópico, né, dessa lição desse domingo, que é a casa de Deus, sendo também nossa casa, ela existe nesse mundo para ser uma luz para as pessoas, uma luz para o mundo, uma luz para as pessoas que entram em contato conosco.
E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê várias metáforas, dezenas de metáforas envolvendo luz e trevas. Antigo Testamento, Novo Testamento, várias passagens falando a respeito disso. E, em linhas gerais, quando a Bíblia fala de trevas, por um lado, ela está falando do mal, da dominação do pecado nas nossas vidas. Ela está falando da perdição, do engano, da desorientação. Ela está falando da falsidade. E por outro lado, quando a Bíblia se refere à luz, ela está falando de Deus. Ela está falando daquilo que é bom, que é correto, que é justo. Ela está falando de libertação, de justiça, de redenção. Ela está falando de correção. Está falando da revelação, da verdade, da esperança, desses atributos e desses princípios ligados ao coração do nosso Deus. Mas hoje, em especial, eu gostaria de examinar, junto com você, na Bíblia, 3 passagens que são bastante especiais sobre luz e trevas. Porque numa delas, Jesus afirma que nós, como discípulos, somos luzes para esse mundo. E nas outras 2, o próprio Jesus se autodeclara como a luz do mundo. E tudo isso é interessante, porque ao se referir a nós, Jesus ele deixa muito claro que nós refletimos uma determinada luz, que a luz que vai irradiar por meio das nossas vidas não é uma luz própria, não é uma luz que vem de nós mesmos, da nossa própria natureza, mas é uma luz exterior. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós vamos refletir uma luz que é exterior a nós e que, na verdade, vem habitar em nós e nos tornar irradiadores dessa presença divina. Me lembra também essa passagem, quando lá na minha infância, de novo, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e nem era Barbacena, era mais no interior ainda, a gente não tinha energia elétrica naquela região, naquele tempo. E nós usávamos exatamente isso que Jesus vai mencionar nessa passagem que a gente vai ler na sequência, né, de Mateus. Nós usávamos candeias. E é assim que Jesus compara a gente e diz que nós devemos ser luzes para esse mundo. Uma candeia, como a gente chamava lá no interior de Minas e chama até hoje, nada mais é do que uma lamparina. Esse objeto que vai aparecer aqui na imagem, uma lamparina que é um simples instrumento, mas que não tem luz própria. É preciso um combustível, que na nossa época lá a gente usava querosene, e é preciso uma fonte externa de calor, uma fonte externa de luz, de fogo, para que aquele instrumento, para que a lamparina possa realmente irradiar luz, começar a queimar o combustível e iluminar toda a casa, como é o propósito de existência, né, desse objeto. E é exatamente isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, acompanhe comigo do versículo 14 até o 16, quando ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Essa é a declaração de Jesus a respeito dos seus discípulos, a respeito de cada um de nós como cristãos. Somos luzes, devemos ser luzes para esse mundo, não com uma luz própria, mas com uma luz que vem de fora e irradia por meio das nossas vidas. Mas se nós não temos luz própria, que luz é essa então que vai irradiar por meio das nossas vidas? A Bíblia responde a essa pergunta de uma forma também muito clara. Eu vou separar aqui 3 passagens, né? A primeira delas, Salmo 27, versículo 1, onde a Bíblia fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Em Salmo 119, 105,
A Bíblia diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E, finalmente, em Isaías 49:6, a Bíblia diz, falando a respeito do Messias: também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Por essas 3 passagens que resume basicamente tudo que a Bíblia fala a respeito de luz e quem é essa luz, a gente lê em Salmo 27 que, na verdade, Deus é a luz. Depois, em Salmo 119, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz. E, finalmente, em Isaías, a gente vê que o servo sofredor, o Messias, que havia de vir para resgatar os pecados do mundo, também é a luz que iluminaria todo o mundo. Essas 3 passagens apontam para um único personagem, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus, como pessoa da Trindade, ele é Deus, então é o que Salmo 27 fala. Jesus também é o Verbo que se tornou carne, é a palavra de Deus encarnada, como o Salmo 119 diz, e essa palavra se torna a luz do mundo e quebra toda a treva. E, obviamente, Jesus é o servo sofredor de Isaías, é o Messias prometido que veio a esse mundo para nos resgatar, para nos redimir da dívida de pecado que todos nós temos. Se Jesus é essa luz, então é Jesus que deve brilhar por meio da habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. E como ele vai fazer isso? Como que nós, na prática, podemos nos tornar luzes para esse mundo? No final da passagem que a gente leu de Mateus, capítulo 5, Jesus fala que as nossas boas obras devem se tornar conhecidas das pessoas e isso deve glorificar o nosso Pai que está nos céus. Por meio das nossas obras, por meio da nossa vida, por meio da nossa interação com as pessoas, é que nós vamos nos tornar, no nosso dia a dia, luzes para esse mundo. Por meio das nossas ações, daquilo que a gente fala, da forma que a nossa vida é transformada por Deus em bênção para as pessoas ao nosso redor, nos tornamos luzes para esse mundo. E era exatamente isso que acontecia com Jesus quando ele fisicamente caminhou por essa terra. E eu gostaria de estudar com você para que a gente aprenda, internalize e aprofunde nos nossos corações um aprendizado que vai fazer com que a luz de Deus irradie de uma maneira muito mais forte a partir da minha vida e da sua vida. Vamos estudar como Jesus vivia, como era o comportamento, as ações, como Jesus lidava e tratava as pessoas no dia a dia dele, ao redor dele. E assim a gente vai aprender algumas lições preciosas. Jesus fala que ele é a luz do mundo em 2 passagens que estão registradas em João capítulo 8 e João capítulo 9. E eu gostaria de começar em João capítulo 8, na qual a Bíblia declara o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é uma das passagens onde literalmente Jesus diz: eu sou a luz do mundo. É Jesus que ilumina a vida das pessoas e quem anda nele não andará em trevas, mas terá a luz da vida em si mesmo, habitando em si. Jesus, ele fala isso num contexto da festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. Ele estava no templo interagindo com vários judeus de diferentes matizes. E João traz esse versículo que a gente acabou de ler logo na sequência de uma passagem magnífica que tem um aprendizado infinito para cada um de nós. E é exatamente essa passagem que eu gostaria de ler com você agora para que a gente refletisse pensando nisso, como Jesus era luz para as outras pessoas. Vamos ler João capítulo 8, a partir do versículo 1.
Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E na sequência, a gente lê o versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus mostrou ser a luz do mundo, se colocando acima da condenação e do julgamento, coisas que são tão próprias da natureza humana, e apontando o verdadeiro caminho da misericórdia, da graça, do amor, que levam ao verdadeiro arrependimento. Esse é o Evangelho de Cristo que nos alcança hoje, trazendo luz e salvação para as nossas vidas. Não um Evangelho travestido de ideias humanas que trazem condenação e julgamento, que trazem imposição, opressão e morte. E também não é um Evangelho igualmente humano, que traz uma tolerância e uma alimentação ao pecado nas nossas vidas, que igualmente nos leva a situações de opressão e de morte por causa do pecado. O Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente provê a solução, que é a misericórdia de Deus, nos levando a um arrependimento em Cristo, por causa do exemplo de Cristo. E não é exatamente assim que o Pai tem nos tratado todo o tempo. Há inúmeras histórias na minha vida que demonstram exatamente isso, o amor de Deus me levando a um arrependimento radical. Uma delas, eu nunca vou me esquecer, porque aconteceu bem no início da minha vida cristã, num momento onde eu estava aprendendo muito a respeito de Deus e tendo ideias bíblicas verdadeiras e substituindo ideias antigas que eu tinha a respeito de Deus. Um dia que foi muito difícil para mim e tinha um culto, uma reunião da igreja à noite, e foi um dia difícil em termos de tentação, de pecado, e eu me senti muito culpado ao longo de todo aquele dia. E à noite, na reunião da igreja, tinham me pedido para fazer um tempo, para expor lá uma ideia, e eu fui, por obediência a Cristo, por um compromisso que eu tinha com a igreja, e fiz, falei o que eu tinha preparado o melhor possível, depois de ter pedido perdão para Deus e tudo mais. E no convívio daquele culto, um cristão muito antigo, que havia sido missionário aqui no Brasil e que não estava mais na igreja aqui, estava em outro país, ele chegou para mim em particular e começou a falar sobre aquilo que eu tinha comunicado naquele culto, o que significou para ele.
E ele começou a falar o quanto Deus havia abençoado a vida dele por meio daquelas coisas que eu havia compartilhado naquela noite. E eu ouvi tudo que ele tinha para me dizer, eu agradeci e saí daquele momento ali, daquele espaço ali de convívio. Eu procurei um lugar onde eu pudesse ficar sozinho com Deus, que era o banheiro, né? O banheiro sempre nos salva nessas situações. Eu fui para o banheiro, fechei a porta, me ajoelhei no chão do banheiro e comecei a agradecer a Deus. Por causa da misericórdia dele, por causa do infinito amor, porque não era isso que eu merecia, por causa da minha natureza humana e do meu pecado. Não era isso que eu merecia. Mas Deus me trata com misericórdia o tempo todo, com amor. E isso verdadeiramente me conduz a um arrependimento. Porque diante dessa ação de Deus, o meu desejo, qual foi? Foi de nunca mais pecar. Mesmo sabendo que isso seria impossível, mas o meu desejo era agradar ao Pai de todo o coração, por causa do infinito amor que Ele manifestava e manifesta por minha vida. É assim que Deus age comigo, com você, com cada pessoa desse mundo. Deus nos trata com amor e com misericórdia, tal como Ele lidou com essa mulher da passagem de João que nós acabamos de ler. Isso me lembra também um curso que eu fiz há algum tempo com o meu querido amigo Álvaro, né, Álvaro Pestana, que foi muito misericordioso comigo, não me dava nota baixa, mesmo às vezes que eu merecia. E nesse curso da Escola de Teologia em Casa, nós estudamos sobre a igreja terapêutica, né, esse conceito da igreja que se alinhava ao ministério de cura de Jesus Cristo. Jesus tem um ministério de ensino, de pregação, de cura, e ele tinha esse ministério quando ele caminhou nessa terra aqui fisicamente, mas ele continua tendo esse ministério por meio da igreja, por meio dos seus discípulos. Hoje nós temos essa missão de ensinar os ensinamentos de Cristo, de pregar o evangelho para as pessoas, e temos um ministério terapêutico, de cura. Essa palavra quer dizer exatamente isso. A igreja precisa levar cura espiritual, emocional e até física para as pessoas ao seu redor. Em meio a um tempo de tanta opressão e de tanta luta, em meio a tantas coisas que a gente ouve sobre racismo, questões de sexualidade, questões de gênero, questões de uma competição exacerbada, muitas vezes no mercado de trabalho, por exemplo, questões de pessoas que têm fome e sede por poder e pisa sobre as outras, questões de assédios morais, de violências de todo tipo. Nós vivemos em meio a muitas pessoas que às vezes não transparecem isso, mas que no coração têm inúmeras feridas que devem ser curadas. E em meio à aridez desse mundo, a igreja deve ser um oásis, deve ser um lugar de abraço, um lugar de acolhimento, um lugar onde vamos receber as pessoas pecadoras como nós, com misericórdia, como Cristo as recebia. Jesus, na passagem que a gente leu, ele exerceu grande misericórdia. Grande misericórdia pela mulher, mas grande misericórdia também pelos fariseus e pelos mestres da lei, dando a eles a oportunidade de reconhecerem e examinarem os seus próprios corações. Numa outra roda de conversa que a gente teve há algumas semanas, com a May, esposa do Álvaro, teve lá um aprendizado riquíssimo também. E nesse tempo estava toda a família Pestana, né? A Gabriela, lá de São Paulo, com o Danilo, o Lucas, o Álvaro, a May junto. E a May trouxe para a gente um pensamento, dentre várias outras coisas, que é o seguinte: o ser humano, e aí tem toda a explicação neurológica, né? E quem quiser pode falar diretamente com ela, mas o ser humano não consegue, diante de uma situação ou diante de algo que houve de determinada pessoa,
seguir esses dois caminhos ao mesmo tempo, o da solidariedade e o do julgamento. O nosso cérebro ele faz essa divisão e ele vai escolher, ou seja, diante das pessoas, diante das situações, diante do que nós ouvimos, nós fatalmente vamos escolher, conscientes ou não, esses dois caminhos. Ou a gente vai pelo caminho da solidariedade, da empatia, da conexão, da misericórdia, ou a gente vai pelo caminho do julgamento. E fatalmente o caminho da condenação. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas quando a gente para e reflete, a gente enxerga, puxa, de fato eu sou assim. Cada coisa que eu ouço, cada conversa que eu tenho, no meu coração vem ou julgamento ou solidariedade. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, somos chamados a trilharmos o caminho da misericórdia, o caminho da solidariedade. Porque é isso que a gente vê Jesus fazendo. A Bíblia fala em Tiago 2, capítulo 2, versículo 13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em Oséias 6, versículo 6, que é uma passagem repetida em Mateus 9, 13, a Bíblia diz assim: pois desejo misericórdia, Deus fala, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Isso se liga também com uma passagem aqui na sequência do capítulo 8, que nós citamos anteriormente, na qual Jesus diz assim: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. O que a gente vê na Bíblia é a misericórdia sobrepujando o juízo. O que a gente vê em Cristo é a misericórdia triunfando sobre o juízo. E essa misericórdia não é uma misericórdia que alimenta o pecado, como nós falamos, mas é uma misericórdia que chama ao arrependimento, que aponta o caminho da destruição e chama ao verdadeiro arrependimento, que ama nesse ponto, que ama nesse nível as pessoas. Nós estamos numa fase de pensarmos na nossa igreja aqui em Brasília, nossa comunidade de fé, e sonharmos com a igreja para 2025, daqui a 5 anos. E uma coisa que eu sonho profundamente, que eu oro a Deus por minha vida, pela vida dos meus irmãos e irmãs, pela igreja de forma geral, é que nós possamos crescer em misericórdia. Que na igreja nós sejamos uma comunidade na qual a misericórdia triunfa sobre o juízo, uma comunidade que vai acolher as pessoas, uma comunidade que vai abraçar as pessoas, independente das questões, independente do pecado, vamos acolher e com muito amor mostrar a verdade do Evangelho de Cristo, com a devida graça. E essa foi então a primeira declaração de Jesus como sendo a luz do mundo nos Evangelhos. E ela traz consigo esse ensinamento precioso que eu quero frisar bastante. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Era assim na vida de Cristo, deve ser assim na igreja. E a segunda declaração de Jesus como sendo a luz do mundo vem na sequência, no capítulo 9 de João. Vamos ler juntos a partir do versículo 1, que a Bíblia diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus novamente
anuncia a si mesmo como a luz do mundo. E nesse contexto ele cura um cego de nascença e tem aí todo o ensinamento que a gente pode extrair, todo o simbolismo, né, dessa história. Mas um ponto que eu queria ressaltar aqui é Jesus é a luz do mundo quando ele coloca os pressupostos de Deus, a perspectiva de Deus, a visão de Deus, em detrimento da visão humana, corrigindo a visão humana. O mundo tem a sua maneira de pensar, o mundo tem suas ideologias, suas filosofias próprias. E Jesus, como a luz do mundo, ele coloca a perspectiva de Deus. É exatamente isso que acontece aqui nessa passagem. Havia, naquela época, um pensamento generalizado que os males que alguém sofria, sejam eles psicológicos, sejam eles físicos, seja qualquer situação da vida, qualquer projeto que não dava certo, era uma maldição direta por causa do pecado, estritamente relacionada às ações, ao pecado individual ou de alguma pessoa muito próxima. E essa foi a pergunta natural dos discípulos. Senhor, ele é cego, né? Desde que nasceu, quem pecou? Ele mesmo pecou ou foram os pais que pecaram? Por que ele é cego? E Jesus corrige então essa visão humana, distorcida, enviesada e coloca uma perspectiva de Deus. Isso acontece para a glória de Deus. Como que a gente age nesse mundo? Como que a gente soluciona as nossas questões ou como que a gente encara as questões que aparecem para a gente no dia a dia? A gente procura das Escrituras extrair aquilo que é a direção de Deus, é o pensamento de Deus. A gente humildemente, de todo o coração, se esforça para entender a perspectiva espiritual de cada coisa que acontece na nossa vida, entendendo que tudo é para a glória de Deus, para a glória do Criador. Nesse mundo polarizado que a gente vive, sinceramente, como igreja, a gente não tem muito o que acrescentar, seja de um lado, seja de outro lado. Mas a gente tem muito a acrescentar, tem uma diferença enorme a fazer, sendo igreja, sendo discípulos e discípulas de Jesus Cristo, levando a perspectiva do reino de Deus, a perspectiva do próprio Cristo para situações políticas do nosso país, para situações reais da nossa vida, do nosso dia a dia, para as questões que acontecem na nossa família. De todo o coração, nós devemos e precisamos buscar a perspectiva de Deus e trazê-la para a nossa vida. Jesus, em Mateus 22, versículo 29, num diálogo com os saduceus, depois de corrigir uma visão distorcida também que eles tinham, ele declara o seguinte: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Eu e você conhecemos as Escrituras, eu e você temos conhecido o poder de Deus transformador nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Cristo, ele deixa esse ensinamento. E como luz do mundo, ele faz com que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, sobrepuja e triunfe sobre o ensinamento humano, sobre a sabedoria humana. Eu queria hoje deixar esses dois pontos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria humana. Jesus era a luz do mundo e era isso que ele levava para o mundo. Como discípulos de Cristo, é isso que nós devemos levar. E eu queria encorajar você, ao longo desses próximos dias, dessa semana, exercitar isso. Quando você estiver conversando com alguém, ouvindo uma situação, para pensar. Você está agindo com um impulso de solidariedade ou você está agindo com um impulso de julgamento? Esse tipo de exercício espiritual, junto com um clamor de transformação pelo Espírito Santo, pode nos tornar mais parecidos com Cristo a cada dia.
Faça esse exercício. Você pende mais para a solidariedade ou para o julgamento? E em cada situação nova que lhe aparecer, seja pessoal, seja no trabalho, seja na família, antes de dar uma solução, para pensar, como que Deus enxerga isso daqui? Como será que Deus está vendo isso daqui? O que a Bíblia fala a respeito disso? Onde eu posso me ancorar na palavra de Deus que vai me dar uma direção para essa situação? Amo muito vocês, fiquem com Deus. Bom dia, irmãos. É hora de celebrarmos a ceia do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma escritura com vocês em Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 32. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É bem conhecida a história do livramento do povo judeu do Egito. Naquele tempo, a Páscoa consistia em reunir com a família, sacrificar o cordeiro, passar o sangue nas portas e se alimentar do animal sacrificado. Tudo isso para efeito de comemorar a libertação do Egito. Na Escritura, vemos Jesus aparecendo após sua ressurreição a 2 discípulos. Era um tempo de incerteza e medo para os cristãos da época, porque não sabiam ao certo o que seriam deles sem a presença do Mestre. O partir do pão naquele momento fez com que os discípulos logo reconhecessem ser Jesus ali presente. E esse momento de comunhão gerou grande alegria, ao ponto de queimar o coração deles. Assim, no tempo de Moisés, os israelitas celebraram a libertação do Egito, a libertação de sua escravidão. Nós somos chamados também à libertação do pecado por meio do sacrifício de Jesus. A celebração da ceia é também um momento entre nós de grande alegria na igreja. Como família, pois o sacrifício de Jesus representa o perdão de nossos pecados. Eu queria chamarmos a celebrar a ceia para que possamos sempre lembrar que, assim como Jesus estava no meio dos discípulos, ressuscitado, ele está conosco aqui agora. Quero chamá-los a uma oração. Deus eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, pela ceia, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Nesse momento, Pai, de comunhão com o Senhor. Muito obrigado pelo pão que representa o seu corpo e pelo sangue, pelo vinho que representa o seu sangue, Pai eterno Deus. Obrigado, Pai, porque sem esse sacrifício o Senhor não nos teria livrado do pecado, não estaríamos ainda sobre a ira de Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela igreja, obrigado pela nossa comunhão, obrigado, Pai eterno, por tudo. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.
quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser seguir, me leve sua cruz. A sabedoria não vai adiantar se não se sabe amar. Se são duras minhas palavras, já podes voltar. Se está sobrecarregado, podes descansar. O meu jugo é suave, o meu fardo consegues carregar. Venha aprender de mim, que no meu coração a mansidão. É difícil caminhar, mas estou a preparar a nossa casa. Estou contigo até o fim. Foi o Pai quem te entregou a mim, e eu jamais vou te perder. Eu mesmo escolhi morrer por você. Quem procura por sua vida perderá. Quem a perde por minha causa achará. Não há outro em que se poderá encontrar a vida eterna. Se me amas, guardarás no coração mandamentos que hoje entrego em tuas mãos. Mas como dizes que me amas, se não amas o teu próprio irmão? Venha aprender de mim, que no meu coração a mansidão. É difícil caminhar, mas estou a preparar a nossa casa. Estou contigo até o fim. Foi o Pai que te entregou a mim, e eu jamais vou te perder. Eu mesmo escolhi morrer por você. Muitíssimo obrigado, Denilson, por essa pregação maravilhosa que você nos trouxe, nos desafiando a pensar sobre o evangelismo e o quanto isso está relacionado à essência do ser igreja, o quanto o ser igreja não é somente cuidar uns dos outros, mas é também olhar para fora e estar atento às necessidades das pessoas ao redor. Muito obrigado, Denilson, obrigado a todos os irmãos que participaram do nosso coral. Obrigado também ao pessoal da Igreja em Casa, dos Solteiros da Asa Norte, com o seu bem-vindo e a ceia. Valeu, Miguel, pela palavra hoje. E eu queria dar alguns avisos para nós aqui essa manhã. Primeiramente, dizer que estamos tendo, após o culto, um encontro virtual para as pessoas que quiserem participar, tirar suas dúvidas do planejamento estratégico que estamos
passando como igreja nesse semestre e também contribuir com ideias. Tem sido encontros muito ricos, onde temos falado de diversos pontos da igreja, coisas que queremos ser como igreja, e eu quero te encorajar a fazer parte. O link do nosso encontro vai estar disponível no WhatsApp logo após o final do nosso culto. Também queria dizer que estamos tendo nossas devocionais, a nossa jornada de 21 dias está acontecendo no nosso aplicativo. Tivemos agora a primeira semana da nossa devocional e foi incrível. Lá no aplicativo a gente não só tem acesso à devocional, mas também conseguimos comentar, curtir, conversar com as pessoas que estão ali lendo a devocional, e isso enriquece muito vendo o que cada um tem tirado daquelas escrituras, daquelas reflexões. E eu quero muito te encorajar a estar baixando o aplicativo, caso você não fez isso ainda, estar participando das devocionais, lendo cada dia. Tem sido realmente muito enriquecedor para a fé de todos nós. Irmãos, como temos falado de evangelismo nesse culto aqui, recentemente nossos irmãos dos Estados Unidos fizeram um vídeo de boas notícias, trazendo as grandes notícias que têm acontecido no mundo, focado exatamente na conversão, no batismo de pessoas. E queremos passar esse vídeo aqui para nos encorajar nesse assunto tão importante. Mas continue conosco que após o vídeo ainda volto para falar uma última coisa. I'm Mike Tolliver with the Kidogo Good News Minute. We have all been bombarded with bad news recently. Let's take a moment to hear some great news from our family of churches around the world. I had to smile when Ed Anton told me about over in Hampton Roads, Virginia, they've been having drive-in church for the last 5 weeks. Sounds like a blast. Because of the COVID-19 outbreak, Hope Worldwide took up a contribution among our churches, and over $1.7 million has been given by ICOC churches around the world to help people suffering because of the COVID-19 outbreak. In Lima, Peru, in the middle of a strict quarantine, 11 people have come to Christ in the last 6 weeks. In Bangalore, India, 25 people have been baptized and restored in just the last 30 days, the best month they've had in terms of people coming to Christ in 1 month in 2 decades. Lagos, Nigeria saw 26 people baptized and restored in the month of May. Here in San Antonio, we've had 70 people baptized and restored in the last 12 months. In Beirut, Lebanon, Mufid Tomei had the pleasure of baptizing his mom. Mufid has been a disciple now for 23 years. She was baptized in Beirut, Lebanon. Not only that, but shortly afterwards, his niece and nephew were also baptized into Christ. We've had 2 baptisms in our small South Sudan church, and then across all of Indonesia, in the last 10 weeks, 200 people were baptized into Christ in what is the largest Muslim nation on earth. And we're going to close out with a beautiful baptism in Israel recently in the Mediterranean Sea. Let's remember that God is at work and that God continues to work. His light continues to shine bright even in the darkest of times. God bless. Thank you very much. Que demais ver o agir de Deus em tantos lugares do mundo, ver como a palavra tem alcançado diversos corações e é um incentivo, um encorajamento para todos nós que estamos aqui em Brasília, aqui no Brasil, para continuar falando de Deus, espalhar o Evangelho para todas as pessoas que a gente conhece e até desconhecidos, né? Mas, irmãos, eu queria tirar um momento agora para falar, de fato agradecer 2 irmãos que têm servido muito a nossa igreja, que têm nos ajudado de diferentes formas, né? Especialmente uma irmã, que é a Nathalie, né? E o seu marido, Marcos. Eles têm nos ajudado na produção de músicas para o coral, mas também na edição dos vídeos dos nossos cultos aqui. E recentemente a mãe do Marcos faleceu e foi uma coisa muito difícil assim para toda a igreja em casa lá de Ceilândia, mas especialmente para a família deles. E tem me encorajado muito ver o grande amor que eles têm pela igreja. Eles não deixaram de servir a igreja em nenhum momento, mesmo com a doença, mesmo com a piora do quadro, e também com o falecimento da mãe do Marcos. E eu queria muito aqui
assim como a Ariel e a Cíntia fizeram uma oração pela família da Rosana, eu queria muito fazer uma oração aqui também pela família do Marcos, pela família da Nathalie, na nossa igreja em casa lá em Ceilândia, e todo mundo que vivenciou e participou da vida, né, da mãe desse irmão, dessa irmã tão querida e que tem servido a gente de tantas formas. Então eu queria te convidar a se juntar comigo nessa oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é grandioso, Pai. Mesmo quando as coisas acontecem, a gente não consegue entender o porquê ou como as coisas estão se delimitando. Deus, nós temos a certeza que mesmo assim o Senhor está conosco, Pai. Mesmo nos piores momentos, o Senhor não nos abandona, o Senhor carrega-nos nos braços, segura a nossa mão, nos guia, Pai, para perto de Ti. Deus, eu quero muito orar ao Senhor, Deus, pedindo para que o Senhor conforte e cuide da família do Marcos, Pai, de todos os seus parentes, todos os amigos que estiveram envolvidos nesse acontecimento que foi tão triste, Pai, e pegou, Deus, tanto nossos corações e todo mundo que está perto desse casal, Pai. E eu quero muito te pedir, Pai, fortaleça, Deus, que o Teu Espírito possa estar, Deus, de fato, junto com eles ali, superando a dor e a tristeza, e também, Deus, suprindo essa saudade que temos quando nós perdemos alguém que amamos, Pai. Eu oro muito, Pai, que todos nós da igreja, independente de qualquer coisa, Pai, possamos nos unir na alegria e na tristeza uns dos outros, que o nosso amor, Deus, entre nós aqui possa ser sempre, Pai, a base e o fundamento para construirmos essa nossa igreja, para construirmos essa nossa família, Pai. Eu oro, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, e agradeço porque o Senhor tem se feito presente a cada momento, a cada dia. Muito, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que se renova e é abundante, Pai, a cada manhã. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tenhamos um ótimo domingo. E se você quiser participar do nosso encontro virtual, já estarei lá esperando vocês para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? O link já foi divulgado no WhatsApp. Até semana que vem. Tenham todos uma ótima semana. Inabalável, preciso, sincero, perfeito, exato, eterno, incontestável, anotável, impreterível.